E eu caí numa narrativa de ficar rico operando day trade. E precisamente a proposta da empresa que eu assinei era fazer 1% ao dia. Pô, aí tá difícil mesmo, né? E eu tava vendo contabilidade, sabia fazer conta financeira. 1% ao dia aqui. Em um ano, vou ter eu tô tanto. rico pra caramba de novo. Então, até a narrativa, né, do day trade, que era assim, pô, tem dias que a bolsa sobe 1%, né? Tem dias que a bolsa cai 1%. Dentro desse dia, ela também varia, tem uma volatilidade. Então, como é que tu vai fazer 1% ao dia? Tu pega teu capital e tu consegue aqui na corretora operar 10 vezes. Então a gente vê o teu canal ali há um tempo considerável já, a evolução de ações, só que eu queria saber como que você começou no mercado financeiro, onde veio esse interesse seu? Legal, boa, legal essa pergunta. Meu interesse no mercado financeiro é tipo a síndrome de Estocolmo, né? Sabe que é quando tu... A síndrome de Estocolmo é quando... É uma história de que as pessoas foram sequestradas, se não me engano, e elas começaram a gostar dos sequestradores. Sim. E qual o ponto? Quando eu era adolescente, assim, sempre gostei muito de dinheiro, né? Da ideia de ter mais dinheiro, da ideia de ganhar dinheiro. A gente também gostava, A gente também gostava bastante, hein? Acho que é um traço em comum para quem vai falar de investimentos no fim das contas, né? E aí no colégio, cara, vendia suco, fazia concorrência lá à lanchonete do colégio. Depois eu comecei a vender e-book falsificado no Mercado Livre, nem sabia que estava fazendo a pirataria. Foi contrabando, contrabando não, né? É o que alguns chamam de dropshipping, mas é tipo, comprava um monte da China e vendia aqui tudo sem nota fiscal. E aí, quando minha família descobriu, fechou nessa minha lojinha. Isso aí tudo quando tinha uns 12, 13 anos. Pô, 12 anos tu já tava comprando da China e vendendo aqui na tua cidade lá? 2005, 2006, isso aí. Pô. Eu tinha 12 para 13. 13. Já ter sido uma das primeiras pessoas que fez realmente o dropshipping, assim. E comprava no eBay por $20, que na época era tipo R$40, nem isso, 30 e poucos reais, e vendia por 100 e pouco no Mercado Livre, então era uma margem maravilhosa. Mas, enfim, fui mexendo assim com os negócios de dinheiro, e isso me levou pro mercado de ações, né? Também ali com 13 para 14 anos. E até não comecei com o pé esquerdo, assim, né? Não tinha muito dinheiro acumulado, tal, esses trampinhos e tal, me fizeram juntar uns R$4.000 na época. E aí eu conheci uma pessoa, um filho do sócio do meu avô, um almoço de família, meu avô levou o sócio, levou a família, o filho do sócio dele, acho que na época tinha uns 18 anos, era um pouco mais velho do que eu, e eu era interessado por dinheiro, por negócios, assim, né? Isso era que ano? 2006. E aí eu perguntei, eu tava na dúvida sobre o que eu ia fazer na faculdade, que faltava aí ainda alguns anos pro vestibular, e esse cara falou que ele fazia administração e ele trabalhava no mercado financeiro. Eu pensei, pô, como assim no mercado financeiro? Ele, não, é por conta própria. Eu tenho um computador, né? Daí eu entro na conta da minha corretora, no home broker, e aí eu tenho 2 telas, eu fico vendo o gráfico, comprando e vendendo ações. E aí eu compro na baixa, vendo na alta com lucro e ganho dinheiro. E eu nem sabia o que eram ações. Eu falei, tá, mas o que é uma ação? Eu falei, cara, é a menor parte de uma empresa. Eu não entendi o conceito, mas adorei a ideia, achei muito legal, meus olhos brilharam com aquela ideia de, pô, tu fica em casa, com 2 monitores, vendo umas coisas e ganhando dinheiro, caralho, eu quero isso pra mim. E eu me lembro que eu saí daquele almoço, daquele mesmo dia, fui caminhando, né, com os meus pais até uma livraria que tinha perto da casa do meu avô, a livraria Siciliano, uma empresa que depois foi vendida pra Saraiva, que, enfim, levou o fim que levou. E que já foi embora agora, foi de Americanas, como os jovens dizem. Daí tu vê que a gente tá velho, né? E aí eu fui lá e entrei e falei, eu quero um livro sobre ações. E aí eu não me lembro precisamente quantos livros tinham, mas eu lembro que eram muito poucos. E um escrito por um brasileiro chamado Bem-vindo à Bolsa de Valores. Eu me lembro até hoje o nome do autor, Marcelo Piazza. E eu comprei esse livro, era um livro assim, super básico, mas que explicava o que era uma ação, o que era a Bolsa de Valores, o que era o home broker. Tinha uma lista de corretoras, uma tabela, um apêndice do livro, assim. Era uma tabela de corretoras mostrando quanto cada uma cobrava. E era o início de uma era em que as corretoras estavam parando de cobrar a taxa, a tabela Bovespa, que era 0,5% do valor movimentado. Cada compra, cada venda 0,5%, com um mínimo, né, que era R$20. E estavam passando a cobrar tabela fixa. E a tabela fixa na época, 2006, era mais barata, era R$15. Era tudo R$15, R$15,90, R$16, R$17. E aí, enfim, em detalhe, né? Comprei o livro, li, entendi mais ou menos o que era aquilo, abri uma conta numa corretora, que também foi um trampo, assim,
porque eu era menor de idade, não se abria conta que nem hoje, tu vai lá digitalmente e logo abre. Era papelada pra lá, papelada pra cá, meus pais tiveram que assinar e tal. E aí eu botei todo o meu dinheiro lá na corretora, uns 4 mil reais. E na hora de comprar uma ação, eu pensei, pô, mas qual ação que eu vou comprar? E agora, que ação eu compro? E aí eu entrei num fórum da ADVFN, acho que existe até hoje, mas na época pré-redes sociais, acho que a única rede social era o Orkut, assim. Era onde muitas pessoas trocavam ideias sobre investimentos e eu vi um pessoal falando que as ações da Abiara iam bombar. Também outra que já não está na bolsa há muito tempo. Aí eu comprei ações da Abiara, como ensinado no livro lá, botei um stop loss, botei um stop gain. Fui lá jogar tênis, que eu jogava de tarde. E aí quando eu voltei não tinha mais as ações. Deve ser que estranho, né? Pô, o que será que aconteceu e tal. E eu vi que tinha batido no stop gain. E eu tinha ganho, tipo, perto de 10%. E eu pensei, caralho, velho, 400 reais. Eu pensei, putz, era mais salário mínimo da época, né? Em uma operação só. Em um dia, assim. Eu pensei, caraca, velho, que é isso? Pensou, pô, sou um gênio. Eu vou ficar rico, vou ficar muito rico. Acabou, já era. E aí foi esse meu início na bolsa. Claro, tentei repetir a operação, fui atrás de uma nova diquinha e tal. Às vezes dava certo, às vezes dava errado. Aquele meu pequeno patrimônio meio que andou de lado, veio a crise de 2008. Acho que eu tava comprado em Gafisa na crise de 2008, aí perdi uma grana e tal. Aí meio que me desinteressei, voltei a ter interesses de adolescentes. Aí depois tive uma outra experiência com Parmalat, Milk 11, também me ferrei. Então aquele meu pequeno dinheirinho ali, ele não só não crescia, como ele ia diminuindo conforme eu ia tendo mais experiências. Até que entra a parte da síndrome do Estocolmo com 18 anos, isso alguns anos depois já estamos falando de 2011. Para contexto, é uma fase que eu estava bem perdido assim, na minha vida. Eu não sabia o que fazer profissionalmente, então eu fiz 2 faculdades, Direito e Ciências Contábeis. Fazia uma de manhã e outra de noite. As duas ao mesmo tempo ainda? As duas ao mesmo tempo. Na PUC e na URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul. E, cara, aquele primeiro semestre, não gostei muito de nenhuma das duas, então vou tentar ter uma experiência profissional. Daí eu fui estagiário lá da universidade, na contabilidade pública. E por que tu escolheu fazer 2 ao mesmo tempo, né? Geralmente a galera pensa, pô, já é difícil fazer uma aqui, eu vou fazer 2. Cara, eu vou te dizer que eu não sabia qual fazer. Eu não tinha convicção em qual escolher. Eu gostava muito da parte lógica, analítica, que tem contábeis, de números, mas também era um cara que gostava muito de ler, gostava de escrever, que é a parte mais do direito, meio que sem saber. E tendo as duas uma carga horária relativamente pequena, né? Era 20 créditos, não sei se é assim que falam hoje, mas era 20 créditos cada uma, que dava um turno, né? Das 8h30 da manhã, das 8 às 11h30 da manhã, e a outra das 18 às 22. Eu pensei que era bem tranquilo, claro, se eu não fosse trabalhar no meio termo. Mas daí eu comecei a ficar ansioso e, não, vou trabalhar também. E aí a primeira experiência profissional, eu odiei, assim, foi horrível. Fiquei 1 mês, não gostei de nada, saí. Na questão da contabilidade, nessa primeira. Na contabilidade pública. E, cara, não gostava daquilo, era 4 horas por dia e eu não tinha serviço para fazer nas 4 horas. Então, me ensinaram lá os POPs, né, os procedimentos operacionais padrão. Eu fazia, até gostava, entendia como é que funcionava, né, um setor, chegava lá, o processo era bem manual, né, chegava uma pilha de papéis, tinha que pegar aqueles papéis, lançar as notas de empenho, lá, uma coisa bem técnica de contabilidade. Mas daí eu acabava, tipo, 1 hora e meia e, não tinha mais nada pra fazer. Eu comecei a levar livro, comecei a ficar lendo livros e pensei, cara, não vou ficar minha tarde aqui, tipo, se é pra ficar lendo livro em casa. Daí eu saí dessa, fui pra uma outra experiência, uma empresa privada de contabilidade. Também, assim, aí eu gostei, a cultura era legal, a empresa era legal, mas não foi aquela coisa que me brilhou os olhos. E eu resolvi, então, tentar ter uma experiência empreendendo, entre aspas, né? Eu tava falando em off que vocês fazem um trabalho muito bom aí de conscientização da galera mais jovem, né? Mostrando para elas que não existem atalhos, que botar o jogo do foguetinho não é um investimento, é um cassino. O tigrinho. Que essas coisas assim, tipo, cara, não é ali que tu vai ganhar dinheiro. Na minha época faltava, aí os gêmeos investem. E eu caí numa narrativa de ficar rico operando day trade. E precisamente a proposta da empresa que eu assinei era fazer 1% ao dia. Pô, aí tá difícil mesmo, né? E eu tava fazendo contabilidade, sabia fazer conta financeira. Eu falei, 1% ao dia aqui. Em um ano vou ter eu tanto. tô rico pra caramba de novo. Só que muito ingênuo, né?
absurdamente, assim, ingênuo e burro, né? Sem experiência. E a narrativa do cara pro cara que não entende acaba fazendo sentido. Pô, 1% ao dia, tranquilo aqui, vai dar. Cara, não, até da narrativa, né, do day trade, que era assim, pô, tem dias que a bolsa sobe 1%, né? Tem dias que a bolsa cai 1%. Dentro desse dia, ela também varia, tem uma volatilidade. Então, como é que tu vai fazer 1% ao dia? Tu pega teu capital e tu consegue aqui na corretora operar 10 vezes esse capital, alavancagem, e aí tu só precisa pegar uma alta de 0,1. Como tu vai estar alavancado em 10 vezes, vai ser o equivalente a 1% sobre o teu patrimônio. E uma alta de 0,1 ou uma queda de 0,1, ou postar vendido, operar vendido, é muito tranquilo de acontecer. Acontece toda hora. Aí, lá fui eu, né? Tinha juntado uma graninha ali com os estágios, mas pouca grana, assim, vamos botar aí o equivalente a uns R$3.000, R$3.500. Ramiro de 12 anos tinha feito mais dinheiro já. Mais dinheiro, não, meu patrimônio ficou assim por uns 10 anos. E aí eu vi que era pouco, 1% sobre 3.500 não ia resolver minha vida, então bati lá na porta do quarto dos meus pais, porque pai, tem um projeto aqui. E aí expliquei tudo e tal, e aí eu não sei se meu pai meio que caiu na narrativa ou achou que fosse ser uma lição legal pra mim, não sei qual foi, mas ele me completou até chegar aos 20 mil. E era uma época que, cara, meu pai tava bem profissionalmente, a gente tinha recém se mudado para apartamento legal e tal, mas ele não tinha uma carteira de investimento, eu lembro que era 80 mil a carteira de investimento dele, ele botou quase 20. Eu conto história dizendo que é 20, mas tinha um pouquinho ali meu. E aí começa, né, dia 1, não deu 1%, na verdade deu menos 2%, dia 2, não sei o que, aí dia 3 eu ganhei, dia 4 não sei o que. Resumo, 1 mês e meio depois de ter começado a trabalhar com day trade, eu tinha perdido cerca de 30%, 35%. Porra, já achei que ia ser um pouco menos, mas já foi uma pedrada. Um horror, um horror. Aí aqueles 20 eram 13,5 mais ou menos. Eu tava completamente enviesado, me sentindo super mal, tava começando a entender que não era bem assim, mas completamente imerso ali naquele fracasso, que eu decidi, não, vou recuperar isso rápido e parar. É sempre recuperar, né? Sempre recuperar. Em vez de deixar investidinho, né? Pô, vai demorar alguns anos, mas se recupera com o passar do tempo. Não, vou recuperar isso aqui rápido. E aí, essa mesma empresa que ela vendia sinais no MSN de quando entrar e quando vender. Primeiro grupo de sinais, aí hoje em dia no Telegram que a galera vende, o botzinho automatizado, na época era no MSN. Quem cai nessas hoje, ó, eu caí em 2011, velho, faz tempo. E aí você vendiam calls de opções. E aí tinha uma call de opção da Petrobras com uma narrativa que fazia muito sentido, que era uma época que estava no impasse entre o Senado e o Congresso norte-americano do teto de gastos. E aí a tese era: e desse impasse vai sair uma resolução entre o Congresso e o Senado, porque senão vai ter um shutdown, o governo para de pagar tudo, a economia, os Estados Unidos para, então eles vão ter que chegar a um acordo. Quando chegar nesse acordo, a bolsa vai subir, bolsa tem um peso muito grande de Petrobras, então compra opções de Petrobras. A lógica até faz sentido, mas na época não tinha também a compreensão de que tudo que está no preço é o que está nas manchetes. Exato, já está precificada essa possibilidade. Exato. E aí eu comprei lá os 13 mil e poucos reais em opções da Petrobras. Tu comprou tudo de opções da Petrobras, então? Opções fora do dinheiro, 13, 14 centavos, que naturalmente passaram a valer 1 centavo com o passar dos dias. Saiu o acordo, a bolsa não subiu, ou não subiu tanto quanto precisaria subir, e aqueles 20 mil reais se transformaram em, cara, acho que literalmente zero, né? Virou zero. E aí, porra, cara, com 18 anos, sem inteligência emocional, sem se encontrar na carreira, perdendo toda a grana, perdendo uma grana, assim, federal, de uma pessoa que não era eu, né? Meu pai que confiou em mim, decepcionando a todo mundo, pô, fiquei arrasado, assim. Pô, ficava no quarto, não queria sair do quarto e tal, aquela coisa, meio deprimido, assim. Mas com o passar do tempo, nada como um dia após o outro, fui recuperando o ânimo e tal. E um ano depois disso, mais ou menos, eu fiz um seminário sobre empreendedorismo, que era o Empretec, do Sebrae, que eu recomendo a todo mundo que quer empreender ou já empreende, gosta do jogo, né, de empreendedorismo. E eu fiz aquilo porque eu sabia que em um momento da minha vida eu queria empreender e tal. E é um seminário que foca nos comportamentos da pessoa, comportamentos empreendedores, o que tu tem de forte, o que tem de fraco, o que dá para melhorar. E em um grande resumo, né, eu saí do Empretec sabendo que, porra, eu só vou ser um bom empreendedor
só ser um bom profissional se for uma área em que eu tenho muito gosto. Por incrível que pareça, mesmo só tendo feito cagada, eu adorava investimentos. Chegava da faculdade, lia Infomoney, via as coisinhas e tal. Então eu saí lá do Empretec, me lembro que foi em novembro de 2012, e fui atrás de um emprego no mercado financeiro. Já que sabia que eu queria numa gestora, eu queria ser analista de ações, então sabia exatamente o que eu queria. Mandei mensagem para várias empresas lá de Porto Alegre. Felizmente, ali no início de 2013, eu consegui um estágio. E aí eu entrei no mercado financeiro, aí eu vi que quero investir com estratégia pela primeira vez na vida. E aí mas foi assim que eu entrei, fazendo um monte de bobagem e querendo meio que vencer esse jogo. E quando você começou a realmente se dedicar a estudar da forma correta, investindo pro longo prazo, quem que você pegou assim que se tornou referência? Cara, primeira coisa que eu fiz antes de entrar, inclusive, né, na gestora que eu trabalhei, até então mal conhecia o Warren Buffett. Né? Daí o meu Dino me deu o livro A Bola de Neve, a história do Warren Buffett. Eu achei aquilo maravilhoso. Tentei ler pela primeira vez O Investidor Inteligente, não consegui, um livro meio denso, né? Mas logo que eu entrei no mercado e comecei a ler bastante sobre o mercado, a minha primeira grande referência, a maior até hoje, é o Joe Greenblatt. Porque isso aí já estava 1 ano e meio no mercado, já era analista, já sabia o que estava fazendo, já investia lá com a estratégia da casa, já alocava bem meu dinheiro, já estava ganhando dinheiro. E aí eu li um livro do Joe Greenblatt chamado You Can Be a Stock Market Genius. Esse é um livro que não é tão conhecido, nunca foi traduzido, mas foi uma dica de um colega meu de trabalho. Falou, cara, esse livro é muito bom, um baita livro e tal. E eu li aquele livro, eu adorei, assim, porra, essas ideias aqui são muito massa e tal. E aí eu fui atrás de mais materiais sobre o Joe Greenblatt e caí no segundo livro dele, que é o mais popular, que é o You Can Be a Stock Market, que é o The Little Book That Beats the Market, que é a fórmula mágica de Joe Greenblatt, né, como ele é traduzido hoje. E aí eu li aquele livro sem grandes pretensões, mas aquela lógica de tu sistematizar a tua estratégia, tornar ela totalmente quantitativa, totalmente o fruto de um processo e não de um processo todo matemático e não de um processo de eu fazer uma projeção sobre qual vai ser o fluxo de caixa da empresa e trazer valor presente. Pô, aquilo lá fez muito sentido para mim. Eu lembro que eu saí assim do momento que eu acabei de ler o livro, fazer um backtest da estratégia para ver se ela tinha funcionado no Brasil, isso em 2014. Fiz o backtest, eu me lembro de escrever um e-mail gigantesco para os meus colegas de trabalho na época da gestora, contando sobre o livro, sobre cara, como ele tinha explodido na minha mente, mostrando os resultados do backtest. E desse e-mail derivou lá uma série de reuniões, de pequenos ajustes lá no processo de tomada de decisão. Mas aquela ideia, assim, entrou muito na minha cabeça para nunca mais sair e é, inclusive, a base, né, da forma com que a gente investe hoje. Sim, então, das ações mais baratas da bolsa, né? Então, se você puder explicar, assim, para quem tá assistindo como que funciona essa estratégia. Legal. Só para vale um contexto, né? O Clube do Valor hoje é uma empresa que faz gestão e consultoria, né, de valores imobiliários. Então, a gente basicamente ajuda investidores a tomarem boas decisões na carteira total deles, né? Então, não só com ações, mas com fundos imobiliários, renda fixa, crédito privado, títulos públicos, ações norte-americanas e por aí vai. E aí, na parte de ações brasileiras, aliás, antes disso, né, a gente tenta sistematizar toda a tomada de decisão. A formação de qual vai ser o alvo, do patrimônio-alvo a ser investido, né? Quanto vai investir em ações, quanto em renda fixa, etc. Estratégia de seleção de renda fixa, estratégia de seleção de fundos imobiliários e estratégia de seleção de ações, que a nossa, né, a gente chama de estratégia das ações mais baratas da bolsa. O que ela é? Ela é basicamente uma derivada da fórmula mágica do Joe Greenblatt. Então o Joe Greenblatt lá atrás, em 2004, publicou esse livro, fez um grande sucesso, gerou um monte de debate nos Estados Unidos a respeito dessa forma de investir. E vários outros autores foram além, né? Entraram com mais profundidade nas ideias do Greenblatt. E um pessoal uma empresa chamada Alpha Architects fez um livro chamado Do It Yourself Financial Advisor, muito bom também, em que eles mostravam, né, dentre outras coisas, qual estratégia de investimento em valor quantitativa para eles tinha funcionado melhor. E não tinha sido a Magic Formula, e sim uma derivada da Magic Formula, que tem para contexto, né? A Magic Formula olha uma métrica de preço, o quão barato está uma ação, uma métrica de qualidade, o quanto de retorno ela gera sobre o capital empregado. E os caras descobriram que se tu tira a métrica de qualidade e deixa só de preço, tu vai aumentar um pouco o risco, mas vai aumentar também o potencial de retorno.
E aí, quando eu li esse livro, fiz um novo backtest, não da Magic Formula agora, mas só do fator de preço da Magic Formula. De fato, aconteceu no meu backtest exatamente o que os caras falavam no livro. Aumentou um pouco o risco, aumentou o potencial de retorno. Aí eles explicam, né, os motivos porque eles acreditam que essa variação vence. Aquela fez muito sentido para mim. Eu estudei mais sobre isso, li os papers deles e comecei a implementar aqui no Brasil lá em 2016. Essa estratégia para os nossos primeiros clientes. E com o passar do tempo, comecei a estudar essa estratégia no YouTube e tal, e pegou o nome, as ações mais baratas da bolsa. A gente acabou se apropriando, né, de nome. Como as pessoas falam, pô, quero investir em ações baratas e tal, e a gente repete muito isso, deu esse nome para a estratégia, que na verdade né, é uma derivada da Magic Formula, adaptada aqui, né, pro mercado brasileiro, que resulta, né, numa lista aí de 20 ações que a gente coloca na carteira, mesmo peso em cada, que estão baratas, né? Bem baratas. Tem um alto resultado operacional em relação ao valor que a gente tem que pagar para comprar essas empresas. Bacana. E com relação a outro ponto interessante também, aqui no Brasil, na hora de investir, com certeza tem muito mais oportunidades do que o mercado norte-americano também, né? Eu acredito que é um mercado que ele ainda não é tão eficiente quanto o norte-americano, né? Exato, é mal precificado, né? Não é tão eficiente. Exato. Tanto é que, pô, nos Estados Unidos, a gente está num período em que nunca estratégias de valor ficaram tanto tempo abaixo da média do mercado. Pode ver, o próprio Warren Buffett está há 10 anos, né, underperformando o mercado. No Brasil, no nosso backtest, inclusive na nossa aplicação da estratégia, isso não aconteceu. A estratégia das ações mais baratas continua vencendo o Ibovespa. É claro que não é todo dia, não é todo mês, não é todo ano. Sim. Mas desde que a gente começou a investir, vence por uma larga margem. Né? Sim, acho que tem essa questão, por exemplo, na minha carteira de investimento lá fora, eu prefiro investir via ETF mesmo, não me preocupar, só que aqui no Brasil, você selecionar as ações acaba sendo muito mais vantajoso por ser um mercado muito menos eficiente que lá fora. Exatamente, é um mercado muito menos eficiente, concordo plenamente, e os índices também acabam sendo um pouco mais concentrados, né, mas é principalmente pela eficiência de mercado. Que eu acho que Sim, mas tem a questão também, né, do Ibovespa ter mudado eu não lembro exatamente quando que foi, mas mudou o peso das empresas e o rebalanceamento também, né? E isso aí é uma coisa que poucos contam, né, mas pra mim é um dos maiores mitos que tem na internet atualmente, que é a tal da velha discussão Ibovespa contra o CDI. Que de fato, pega ali pós-plano real, na maioria das janelas o Ibovespa perde pro CDI, inclusive na janela mais longa, que é o que mais interessa, né? Só que o Ibovespa, ele até final de 2013, ele tinha uma regras de precificação, de peso de cada ação, de composição de carteira, que dava um peso muito grande para a liquidez. Então, quanto mais líquida era a ação, maior era o peso dela no Ibovespa e não tinha limite. Então, o que a gente viu? No final dos anos 90, a Telebrás, né, estatal de telecomunicações, para quem... Eu não vivi tanto isso, mas para quem viveu... conta, né, de como era ruim o serviço de telecomunicação no Brasil. Tinha que comprar ações para ter um telefone fixo em casa, uma coisa assim de outro mundo. Mas assim, as ações da Telebrás tinham 45% do peso no índice. Por conta da liquidez, né? Das pessoas precisarem comprar para ter a linha, então era muito liquidação e tinha um peso gigante lá. Tinha um peso gigante. E aí depois, porra, em 2013, não sei também, isso eu me lembro bem. Capa da revista ali, pós-crise de 2008, várias vezes era o Eike Batista, o empresário brasileiro, um dos homens mais ricos do mundo é brasileiro e tal. Ele lá com os planos dele, do grupo X, OGX, MMX, LLX e tal, conseguiu captar muito dinheiro e gerou muita liquidez para as ações. Muitos investidores que viam ele ali na capa de uma Veja, de uma Exame, na época, né, em que a mídia tradicional tinha muito mais peso do que a digital, compraram ali o sonho, né, que ele vendia, o plano que ele vendia. E as ações do grupo X eram os maiores pesos do Ibovespa. Junto com Petrobras, junto com Vale, mas era assim, OGX somado com MMX, somado com LLX, somado com EBX, cara, chegava a 20 e poucos % do Ibovespa. Ou mais até. E foram ações que foram muito mal, empresas que foram muito mal, a maioria delas deu aí uma queda de 90% para mais. E elas estavam lá com peso muito grande, não pelo valor de mercado, mas porque muito investidor estava comprando. Muita liquidez, né? Muita liquidez. E aí essa foi o gota d'água para o Ibovespa mudar a forma de composição de carteira em 2014 e passar a limitar, né, ter limite de estimação, não ter um peso tão grande, e também dar um peso muito maior para o valor de mercado. Então o Ibovespa se adequou
que é hoje as regras de um S&P 500. Tá? Ficou muito mais parecido com as regras do S&P 500 do que antes. E o Ibovespa, depois procurem qualquer comparador, né, de ativos, ficou com uma carteira, com uma regra de composição de carteira muito parecida com o IBRX, que é o índice desconhecido, poucas pessoas conhecem o IBRX. Se tu botar em qualquer comparador de fundos ou de ativos, o Ibovespa contra o IBRX desde janeiro de 2014, vai ver dois gráficos assim idênticos. Um sobe em linha com o outro, o retorno total é praticamente igual. Isso 2014 até aqui, que é um sinal de que, cara, as regras ficaram muito parecidas e o Ibovespa foi igual ao IBRX. Só que o IBRX ele já tinha essas regras desde 96. E aí dá pra ver esse backtest comparando com o CDI, né? É, como é que seria o Ibovespa com as regras atuais desde 96 e ele vence bem o CDI, o que faz muito sentido, né? Porque tem risco, porque tu tem que aceitar um prêmio por risco, é o que acontece em praticamente todos os países do mundo. Então, pelo fato do Ibovespa ter regras muito ruins, que refletiam mais a liquidez do que o valor de mercado, criou esse mito, essa discussão que nem é muito produtiva, né? Então, são dois produtos bem diferentes, mas de que nada bate o CDI no Brasil, né? Que eu acho que é um baita mito. Sim. Então, pra ver que o próprio Ibovespa, se for pegar essa questão, bateria o CDI no longo prazo. Então, imagina por ser um mercado mais ineficiente de você selecionar os ativos. Seria bem melhor ainda, né? Então, tem esse ponto. Exatamente.